の琉球空手の基本ね、ここね、こうね、はい、少し構えて、はい、それでこれで打ってくる。はい、はい、顔面、顔面、はい、はい、はい、上に行きます。はい、行きます。こうね、はい、これです。これでこれをはい、はい、上に行きます。はい、はい、これ必ずね、これを出す。右足を出す。右足を出してこうね。はい、これが必要なの。はい。これで、ワンモー。はい。じゃあいきます。はい。はい。押せ。押せ。組み手の時の、はい。ね。こうなって、はい。はい。攻撃して、はい。はい。これ、必ずこの、はい。この、高くこう構える。ね、高く構える。はい、いきます。はい。そしたらもうどうでもできるわけだ。ね、高く構えてれば。はい。これが普通、今の組み手はノーマルはこうだから。はい。こうだから。で、打ってきたから。もうこうとか、これ基本通りとかね。だから一番シンプルなの。はい。ね。いきます。はは。はい。押す。これだから彼はいつもこうほっぺた引っ張たかれた。はい。はい。はい。はい。中段。はい。これ。はい。これね。はい。要するにディフェンスオールソーアタック。はい。押す。はい。押す。じゃあ私やるよ。自分でやるよ。押す。どうしてもこう。はい。はい。だからもうこうしたらもうすでに。はい。だからセーフタイム。はい。押す。先生もう一回いいですか。はい。だからね、これはコツはなくはね。はい。ちょっとゆっくりやってみよう。はい。ゆっくり。これだったらこうやって食べてある。はい。ここまで持ってかない。はい。そしたら当たるよ。押す。ここまで持ってくる。はい。押す。はい。じゃあやってみるよ。ね。ああ、まあ大体まだまだね。はい。はい。ごめんなさい。10枚あります。はい。この場合で。はい。はい。これね。はい。はい。これはもうただこのままでいいわけよ。はい。じゃあ10枚あります。これもう。はい。ヘッドバッティング。はい。じゃあ10枚あります。これはもうヘッドバッティング。はい。はい。だからそれは容量ナックはここまで持ってくる。はい。ここまで。こう。いいね。はい。じゃあ。一応下段でやってみる。はい。下段。あ、じゃあ。どっちでもいい。はい。下段蹴りお下段パンチ。どっちがいい？どっちでもいいですよ。はい。じゃあ中段お辞儀。はい。はい、中段お辞儀もらいます。こういう。はい。はい。じゃあ上段まいります。はい。まあこうだな。はい。はい。じゃあ中段まいります。こうね。こっち。はい。はい。じゃあ先生こちらへ。次は。はい。中段でもいいし。はい。中段まいります。ね。はい。はい。じゃあ中段まいります。はい。まあ要するにね。はい。ね。はい。Pulse. Tudo bem, gente? Mais uma semana aí com a gente, entre nós que batendo um papo sobre Karatê Do, reflexões e artes marciais em geral, né? Bom, eu vim falar hoje especificamente da questão do treinamento do Karatê Do e os reflexos individuais que ele traz, né? O treinamento é muito pessoal, é muito solitário.
como vocês vão ver essa frase, inclusive, no final do programa, num videozinho que eu fiz. E o que acontece? O Karatê-Do, na prática do Karatê-Do Shotokan-ryu, eu particularmente constato a diversidade de formas com que ele pode ser entendido e usado, né? Então isso traz uma riqueza nessa arte, né? Que algumas pessoas não veem da mesma forma, acham a arte rica, praticam a arte da melhor forma possível, mas entendem, eu enxergo assim, que elas entendem a arte de uma forma, não necessariamente de uma maneira mais ampla, né? Isso traz uma consequência de quando alguém está praticando de uma forma distinta, né? Distinta daquela que é entendida comumente pela maioria, a coisa fica gritante, né? É como se não... a arte que a pessoa está praticando não é a mesma que o outro está praticando, né? Então, eu quero me aprofundar um pouquinho nisso, porque é o seguinte, o Karatê-Do Shotokan-ryu, mais comumente chamado de Karatê-Do Shotokan, ele tem uma riqueza tamanha que eu vejo o magro se defender bem com ele, o cara forte se defender bem, o gordinho, o alto, o baixo, né? Só que para isso acontecer, de um modo geral, por mais que todo mundo tenha entendido a arte de uma maneira uniforme, né? Os conceitos da arte ali, tudo direitinho, o que acontece, gente? Ela, na hora da prática mesmo, ela é diferente. Ela vai funcionar com alto de uma forma, com baixo de outra forma, o cara de estatura baixa, né? Com gordinho de uma outra forma e com magrinho também de uma outra forma. Então tem Karatê-Do para todo mundo. E quando o homem baixo, tá, de estatura baixa, domina bem o Karatê-Do, aquilo gera muitos frutos. Haja vista de grandes mestres japoneses e até brasileiros. O próprio mestre Sorako Bastos, ele é de estatura baixa. É um dos maiores karatecas do Brasil, né? O Kyoshi Kung é alto, o Kyoshi Benedito também era alto. Atualmente nós temos lá no grupo de amigos, né? O Sensei Flávio, que esteve aqui, ele é muito alto, ele é um cara forte. Ele diz que ele está gordinho, que ele está forma de bola, mas é exagero. É exagero da parte dele, e vocês viram ele aqui no programa, na entrevista. Ele é um cara forte, alto pra caramba. O Sensei Jumar também, bem esbelto, muito alto. Ou seja, cada um ali vai lidar de uma forma com o Karatê-Do. Não existe a forma melhor, a forma pior. Existe a forma ideal para cada um, né? E eu tenho que encontrar a minha. Entendeu? A arte é uma coisa só. Agora, se a gente puder ou quiser fazer uma comparação, nós podemos falar do Brasil. Por que do Brasil? O Brasil, ele é grande demais, ele é muito grande. Nós temos o nordestino, né? O cara do Nordeste. Nós temos o nortista lá, o cara do Norte, né? Nós temos o sulista, o cara lá do Sul, Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, né? Tudo ali embaixo. Temos Centro-Oeste, Oeste. Cada local, o idioma é o mesmo, mas cada local tem um jeito próprio, tem costumes próprios. E a forma de falar do sotaque é diferente, mas todo mundo é brasileiro. O mesmo se enquadra no Karatê-Do e na compreensão do mesmo, tá? Ele é uma arte única, uma coisa só, mas que o mestre sai entendeu de um jeito
o mestre Kanazawa entendeu de outro jeito, o mestre Masatoshi Nakayama de outro, Masahiko Tanaka de outro, Taiji Kaze de outro, Keigo Abe de outro, Miki Ihara de outro. Todo mundo você vê que é a mesma arte, é a mesma essência. Mas cada um vê a coisa de uma forma. E isso também pode chegar no assunto karatê marcial, karatê esportivo. Não é? Por quê? Quando vocês veem eu mesmo executando um kata, vocês não veem um kata executado com o padrão do karatê moderno. Que é aquela coisa, né, bem explosiva, legal, mas você sente que às vezes, em alguns casos, não estou generalizando, em alguns casos ali, naquele bojo todo ali, naquele geral, não existe a preocupação com a compreensão. Muitas vezes sim, com a beleza do movimento. E aí, aonde entra a arte? Aonde entra o valor daquela arte? Entendeu? E aí se perde e fica uma coisa mais teatral do que uma coisa verdadeira. E se a gente não compreender o passo a passo das técnicas, a gente vai só ficar no famoso Kizame, Gyako, Mawashi, Geri, às vezes um Naigiri, e não vai fluir o restante. Acontece, isso acontece. Mas os bons competidores, que são aqueles que têm a pegada do karatê do marcial, que vão competir, que estão ali naquele ambiente esportivo, esses têm muito a passar também, porque eles pegam conceitos modernos adotados pelo karatê esportivo, seja ele europeu, japonês, etc., mas esportivo, e trazem para a vida deles, para o karatê deles, né? Para a expressão pessoal deles, né? Certa vez eu li, eu não sei se isso procede, mas certa vez eu li que o karatê esportivo ele adotou essa coisa de ficar saltitando, né? Quem teria, né, sido responsável por isso teriam sido os europeus, né? Que teriam começado, sentido muita dificuldade de vencer ao modo tradicional os japoneses, de mais baixa estatura, mais estabilizados, dentro da técnica criada lá por eles, que teriam começado a incrementar. Dali em diante teriam então começado a superar alguns japoneses nessa coisa de ficar entra e sai, quica, vai pra lá, vai pra cá e tudo. Que é uma coisa que já tinha no Japão, de você entrar e sair, de você ter uma coisa mais, né, mais fluida. Só que essa coisa de ficar saltitando, que eu particularmente, uma coisa é você estar ali atento, né, e vai se movendo de acordo com o cara. Outra coisa totalmente diferente é você ficar saltitando. Então, alguns dojos tradicionais não adotaram isso, né? Continuaram com essa coisa de ficar preparado. Uma coisa é estar aqui preparado. Outra coisa bem diferente é você estar saltitando, né? E o cara que é realmente esperto na coisa, ele vai pegar um vacilo teu dessa saltitada. O exagero técnico de muito chute, os vícios que o campeonato traz, entendeu? Ele pode ser prejudicial no aspecto marcial, porque o cara está acostumado a treinar aquilo, e aí é como, né, esqueci o nome do rapaz agora, já vi esse vídeo, ele tem vídeo, é Marcos também o nome dele. Ele falou, não, a gente realmente usa o que a gente está habituado a treinar. A verdade é essa, não tem essa coisa, mas na hora da luta eu faço diferente. Realmente isso não existe. A gente tem que treinar realmente o que a gente faz. O que faz parte da gente, né? Por isso que eu, certa vez, conversando com o Shihan Alain Ruta, né? Um abraço aí, Shihan. Ele é francês, né?
mora aqui no Rio há muitos anos, um mestre de karatê, ele está sempre envolvido com aspectos esportivos. Né? E eu sei que eu falei com ele, cada caso é um caso. O ambiente esportivo tem muita gente boa, tem muita gente guerreira, mas tem muita gente que está condicionada em fazer pontos, né? E é aquilo, né? Ele, no caso, é um defensor do karatê como esporte. Eu respeito, aprendi também a observar outras óticas com relação, sobre outra ótica, perdão, com relação a isso. E a própria convivência com o Sensei Gilmar também mostrou outro que ele já veio da seleção, né? Ele já esteve nesse ambiente esportivo. Então a gente aprende a ver de outra forma, entendeu? A coisa, a gente aprende a entender que o Karatê Do é muito mais rico do que a gente acha que é, né? E muito mais rico do que muita gente, sabe, pensa. Então é possível entender que o Karatê é uma arte marcial que serve a todos nós, sabe? Serve ao japonês, serve ao brasileiro, ao americano, ao francês, ao alemão, ao italiano, ao irlandês, ao inglês, etc. Ele serve ao mundo hoje em dia. E não vai ter jeito. Cada nacionalidade vai enxergar a arte de um jeito, vai ter um desenvolvimento pessoal e assim por diante. Vocês podem ver que cada povo tem uma característica em termos de artes marciais, né? O tailandês usa muito cotovelo, joelho, não é? Aquela coisa de bater muito, né? Cotovelo assim, de cima para baixo. É o modo deles, joelhada, né? O soco deles é aquela coisa mais boxeada, né? Lembra muito com uma coisa meio tortinha, você em linha reta, né? O coreano tem muita técnica de perna, sabe, salta muito, né? E o chinês muito versátil ali na criatividade, sabe? Umas coisas perigosíssimas, tecnicamente falando, entendeu? Então, fora que ele é bem artístico, né? Os estilos chineses, né? Muito, né, mais os que não são do sul geralmente tem muita coisa direta e objetiva, mas não que no norte não seja, por favor, não me entendam mal, mas pelo pouco que eu observei, né, eu pude reparar isso. Então tem esses aspectos, e o japonês tem a forma dele, e o cara de Okinawa, o povo de Okinawa tinha a forma dele. A partir do momento que todas essas artes marciais vão para o mundo ocidental, mundo árabe e etc., a coisa naturalmente muda e nós temos a oportunidade de ver um panorama diferenciado. Portanto, o que é certo? O que é errado? O que é um avanço? O que é um retrocesso? O que está se perdendo? E o que se ganha? Né? Então, existem muitos aspectos, muitas técnicas, muitas coisas minuciosas no Karatê Do que realmente está se perdendo pelo foco apenas estar no esportivo. Mas o aspecto esportivo também trouxe muita coisa legal. A adoção de certos chutes que não eram usados tão dentro do tradicional, que por sua vez, aos olhos do lutador de Karatê de Okinawa, é muito arriscado. Na maioria das vezes, a gente conversando com pessoas que também estudam outros estilos, estudam também Karatê, mas outros estilos, né, como o Shorin-ryu, o Juyu, etc., vocês veem que a opinião, né, que eles sabem, e a gente vai lá e lê também, pega um livro, a opinião do adepto de Karatê Do de Okinawa não é a favor de bases muito largas, né, tipo o Kibadachi, o Zenkutsu, aquela coisa bem baixa. Eles são mais adeptos de bases mais curtas, né? Aquela coisa mais curtinho aqui. E chute alto ali nem pensar. Naquela época não era crença, né?
Então, eles quando pensam em karatê, eles pensam ao modo antigo, realmente. Vai pegar a traqueia, vai fazer aquilo, tá? Vai bater aqui, ali, não sei mais o que, vai derrubar, vai quebrar, todas aquelas técnicas, né? Que estão lá no Shotokan, mas que por acaso, pelo aspecto comercial e foco em divulgação, muita coisa se perdeu, né? Então hoje você tem todo um panorama, por exemplo, de aulões de mestres japoneses que viajam pelo mundo todo. Vocês podem ver isso no YouTube, vocês vão ver que eu não estou exagerando. Às vezes um mesmo kata, vamos botar aí o Ryanshudan, vou botar o Ryanidan, por exemplo, só um segundo. Você vê aplicações às vezes iguais e outras totalmente diferentes. Entendeu? Então existem diversas aplicações. O Ryanidan, não sei como é que eu estou aí, né? É aquele segundo kata que você faz, né? E bate. Como é que eu estou aí? Eu estou sentado? Aqui, pá, pum, né? Esse movimento aqui, por exemplo, você pode estar, já cansei de falar isso em vídeos explicativos meus, dando um Tetsui aqui na junta do cara, você soltou o Deuke, Tetsui ou Urazuki. Como também tem um Nakada aqui no braço do cara, por baixo. Isso é uma das várias aplicações que eu já conheci. Entendeu? Estudando aqui e ali, estudando com o próprio mestre. Então você vê muita coisa. Você vê no Kankudai, aquela defesa, vou fazer um pouco mais barulho. Defende, né? Que faz assim para os dois lados. Após, né? Pá, pum, pum. Põe o Hashuki, Haishuki. Aqui, né? O que acontece? Eu já conheci a aplicação de Nukite como Haishu batendo também no outro cara de cá. Aplica pra cá, ou aplica pra cá, ou aplica pra cá, bate aqui e por aí vai. Aí você vai mostrar uma determinada aplicação, tá? Em vídeo aqui. E alguém de um determinado dojo vê aquela aplicação, não concordo com essa aplicação, porque o mestre da pessoa não ensinou daquela forma. Então tá aí mais uma prova da diversidade da interpretação, das interpretações técnicas, de tantas técnicas existentes em 26 katas. Eu estou falando só de Shotokan. Entendeu? Certa vez foi questionado, existe ou não existe o Mura Tetsui? Eu procurei saber e existia. Né? Mura Tetsui. Né? Já vi sendo aplicado, né? De dentro para fora. Né? Ou como se fosse um Haito. Entendeu? Bate. Aqui, né? Bate e tá aqui. Existe, né? Tem algumas pessoas desconhecem ou passa a batida. Às vezes a pessoa é muito estudada realmente, sabe? Existem mestres que às vezes acontece esquecer uma técnica aqui, outra, ou ignorar a existência, ou esquecer, que é muito detalhe. Já desse eu estava vendo, o cara fez um mestre, tá até no final do programa de hoje, ele faz Ozaruke e o Kakuto, batendo aqui no cara, entendeu? Já vi batendo assim com o Kakuto, Haito. Você olha aqui, poxa, eu tocando, caramba, esse cara tem nome, caramba, esse cara é Tigão. Defendeu, bateu, como vocês vão ver, eu já ensinei isso, já mostrei isso em vídeo, e vocês veem um mestre Tigão de karatê fazendo isso aí. Portanto, o karatê, ele é muito rico. É muito rico. O que o pessoal do jiu-jitsu chama de baiana, né? Tá lá no karatê, no Basai Bai, você faz. Quando você bate, você pode pegar o cara também. Existe essa aplicação. Fora as aplicações de Nagewaza, sabe? A sequência, que um dia desse o meu irmão aí, o Eduardo Júnior, do Doca, falou, poxa, não sabia que tinha Nagewaza no Karate Do, Shotokan. Aí me mostrou o vídeo e falei, pois é, mas eu cansei de falar pra você que tem. Aí eu falei, olha, estudar Karate Do e o Judô
é para a vida toda. Tem muita coisa nessas técnicas. Como lá na linhagem chinesa tem muita coisa. E podem ter certeza, se encontram tecnicamente falando. Se encontram. Então, eu gostaria de deixar aqui essa reflexão sobre o quão rico é o Karatê Do e como cada vez mais fica difícil quando você vai estudando a arte, você dizer que o Karatê é assim ou ele é assado. Porque a riqueza da arte é tamanha que a gente lamenta o que o foco apenas no esporte fez. O meu posicionamento, ao menos, é esse. O que eu particularmente lamento é o foco para o esporte deixou certos aspectos de lado. Não abandonem o esporte, não parem com o esporte, mas voltem a treinar aquilo. Porque tem competidor que só sabe competir e lidar com aquelas técnicas de competição dali. Entendeu? O Karatê Do, ele focado para a realidade, ele vai ser tão perigoso quanto o Krav Maga. Vai bater nos pontos certos, vai fazer tudo certinho, vai quebrar juntas, vai quebrar perna, vai derrubar, vai projetar, entendeu? Vai fazer alguma coisa no solo e etc. Por quê? Porque ele também é uma arte marcial para a realidade. O próprio Sensei disse ontem ali, trabalha o Karatê Do com o nome de Karatê Jutsu, mas em si a técnica nele. É a mesma arte marcial, né? Então vocês veem que tem tanta projeção, tanta coisa que eu mesmo tenho que estudar. Entendeu? Então vamos ter a concepção de que a arte é muito rica. Nesse programa aqui, geralmente quando eu falo de Karatê Do, eu falo muito mais de Shotokan Ryu, tá? Então eu estou falando do Shotokan Ryu. Que dirá se eu for falar em mescla de Karatê Do Shotokan, com Goju Ryu, com Shorin Ryu e etc. Porque vai ter sempre algum conceito que se perdeu no tempo, que algum mestre de Shotokan sabia porque resgatou, tá? Tanto que, assim como no caso do Aikido, o falecido Shihan Gozo Shioda, né? Ele era, acho que, o oitavo aluno de Aikido. Ele estudou durante 8 anos no período anterior à Segunda Guerra Mundial com o próprio Morei Ueshiba. Ele falou que naquele tempo o Ueshiba dava aula de Aikido com uma cara muito mais Aikijujutsu. Usava mais Atemi, né, o Atemi Waza, que são os golpes traumáticos, e era muito mais Aikido com cara de Aikijujutsu. O Daitoryu Aikijujutsu do Sokaku Takeda, o qual ele aprendeu, né? O mestre Ueshiba aprendeu. O mesmo acontece também no universo do Karatê do Shotokan. O mestre Sakai Ibuzuki, se eu não me engano o nome dele, ele é da antiga, né? Ele é da época das primeiras turmas do mestre Gishin Funakoshi. Então, o que ele mostra, embora você possa constatar as mesmas técnicas no Karatê do Shotokan de hoje e dos livros do mestre Masatoshi Nakayama e Hirokazu Kanazawa, por mais que você veja que você pode constatar, é usado de uma forma um pouquinho diferenciada, né? Então já mostra o quanto a arte é completa, o quanto ela é rica e quanto ela cresce, quando a gente vai folhear livros, ver vídeos dela no formato antigo, ou mesmo aprende aqui e ali com mestres atuais ou veteranos, né, que também estudaram, né, essa arte dessa maneira mais ampla, né? Então a gente começa e consegue perceber que o Karatê do Shotokan é muito completo e é estudo para a vida toda, como eu sempre falo aqui, né? Parece às vezes que os discursos são repetidos e fica esse blá 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 o tempo todo, mas de fato é isso. É uma arte para a vida inteira e que vai estar sempre buscando da gente, né? Que a gente entenda ela e que a gente busque nela para compreender essencialmente o Karatê do Shotokan Ryu, né? Ele em nada ele perde para os outros estilos modernos quando estudado a fundo, panorama completo, desde o Karatê do antigo, desse mestre que eu citei, Shotokan Ryu, ao atual,
né? Aquele que vem de Nakayama em diante, e até o Karatê de hoje. Então, tudo que for Karatê-Do, Shotokan-ryu, acrescenta. Quero desejar uma boa semana pro pessoal aí, e muito estudo de Karatê-Do, porque é estudo para a vida toda, e a gente vai envelhecer e não vai saber de tudo.